Então é assim. É assim. Não é preciso, quando quiserem falar, podem dar o número para ligarem, para a gente conversar. Ao menos ficou a conhecer. Muito bem, Cota Antônia. Epá, já agora, pronto, né? Obrigado por estar aqui. Epá, não é possível ela, Cota Antônia, estar aqui mais tempo, que as pessoas queriam questionar. Então, mano, Cota Antônia, fica um outro dia, como porque convidado, tem uma coisa muito urgente a resolver. Sim, não há problema. Um outro dia, mais tempo, as pessoas vão questionar. Tá bom. Tem também, já? Tá bom. Pronto, beijo ficam grande. bem. Ok, muito bem. Amo todos que estão aí. Beijo. Ok, beijinho. Tchau. Ok, muito bem. Mais uma vez tivemos aqui, então, aqui a anciã Cota Antônia, não é? E viram que ela tem pressa, estavam a lá ligar no telefone, e diz que o filho é que está a ligar, quer falar com ela. Então não podia estar aqui mais tempo conosco, que é para poder ser questionada sobre algumas, né, situações ou questões aqui que podiam colocar as pessoas que queriam. Mas ficou para uma outra oportunidade ela estar aqui e as pessoas lhe questionarem. Então, quanto a isso, vamos falar então, ou voltar novamente aquilo que era a questão do presidente, não é, do Congo, ex-presidente do Congo, Kabila, na qual foi sentenciado então à pena de morte. Conforme disse, quando a convidada tivesse que sair, íamos regressar a este assunto, que na qual alguém queira também falar quanto à situação do Congo e mesmo da sentença, então, que o ex-presidente do Congo apanhou. Isso, quem na altura não estava aqui, era isso que nós estávamos a falar, e, portanto, estava aqui, era o Mazonza, estava aqui, mas depois não respondia, tanto mais é que a Luquen teve que falar. Por isso, Mazonza, não sei se quer falar alguma coisa quanto a essa situação no Congo. Está aí, Mazonza? Sim, mas não acho. Ok, já. Aquela hora chamamos nada, então tivemos que desligar. Agora, como está aqui, pode então falar um pouco sobre a situação no Congo. Estava com a rede baixa, acho que estava com lá, eu escutava e não conseguia abrir o microfone. Ok. Era só para dizer que a questão do Congo é uma questão semelhante à que acontece quase em todos os países da África. Tivemos aí a nossa irmã Ana Paula, acho isso, que disse que quando tu olhas para a África, tu vês quase uma semelhança daquilo que acontece em todos os outros países, infelizmente. Ou seja, não existe uma criatividade, não existe um sentido de olhar para frente e tornar as coisas muito mais afável e fácil para aquilo que é a realidade política dos nossos países, não é? E o que acontece no Congo propriamente foi um acordo mal feito, ou seja, os acordos políticos são sempre acordos que colocam acima de tudo os interesses pessoais e dos partidos em que essas pessoas são provenientes, e não colocando os interesses da nação como a base, não é, da realização dos anseios. Isso é que acontece, porque se nós vermos, não é, é só buscarmos como é que, primeiro, entendermos como é que o Kabila filho chegou ao poder, depois é entendermos como é que o presidente Tshisekedi chegou ao poder. Ali conseguimos ver o antagonismo dessas duas realidades, né? Uma vez que quem, em princípio, estava a passos mais perto para chegar ao poder era o antigo opositor, o Fayulu, mas em função de um acordo, né? Porque nós vimos que houve aí um movimento de alternância do poder, né, na época liderado pelo Fayulu, e estava envolvido o antigo, estava mesmo envolvido o presidente Tshisekedi, estava envolvido também o nosso antigo cunhado, o ex-marido da Isabel dos Santos,
o sindicato Colo, eles foram fazendo um conjunto que era denominado como, acho que é o Congo Debu Congo, uma coisa igual, e foi um movimento que criava uma estratégia para que pudessem criar uma alternância política no Congo de forma pacífica, mas em função dos acordos que existiam entre o próprio Kabila e o Tshisekedi, fez com que houvesse uma traição, assim se podemos considerar, né, onde o Tshisekedi rompe com o movimento ou a plataforma, né, que eles criaram para poderem realizar aquilo que eram os anseios do seu movimento e que é do próprio Congo, em princípio. E esses acordos foram quase todas mal feitas, né? Porque o que acontece é que foi um acordo ditado pelo o presidente Kabila, mas que não refletia aquilo que era o interesse do próprio presidente Tshisekedi. Ou seja, ele com a vontade, com o anseio de chegar ao poder, rompe com o movimento e vai simplesmente colocar em causa a necessidade de ter o poder nas mãos, mas sem garantir os seus interesses ali. Chegando ao poder, entendeu que quase quem controlava o seu poder era o Joseph Kabila, não era ele. Então, com a necessidade de poder, né, ter mais campo de ação para que seja ele ao controlar o poder, começou a fazer um conjunto de reformas políticas com a própria alteração da Constituição, enfim, e começar a reduzir essa dependência que ele tinha, né, com o Joseph Kabila. E o Joseph Kabila, entendendo que o seu pinhão, porque ele que o tinha colocado ali, entendendo que o seu pinhão estava a sair daquilo que é a sua circunferência, começa a ser preocupante e cria essa desconexão toda. E eu, só para ser um pouco mais curto também, e fez com que ele rompesse e começasse a ter simpatia com aqueles que estavam contra o presidente Tshisekedi, e começou a ter alguma inclinação, se calhar, com o movimento que hoje em dia ele é acusado como um dos patrocinadores. Agora, quanto que é o M23, não é? Quanto à questão da pena de morte, uma coisa que nós temos que entender, nesse momento no Congo, até os que dizem ser mediadores de paz no Congo, fazem-no com interesse de dividir o Congo, infelizmente, porque as ações são vistas. Nesse momento não existe nenhuma outra instituição ou país, se calhar, que possa dizer que verdadeiramente tem interesse de apaziguar os conflitos no Congo. Por quê? Porque interessa muito desses países uma desorganização no Congo, porque o Congo é um gigante adormecido, porque o Congo, se hoje levanta-se, muitos outros países que enriquecem-se a conta do Congo, quase eles perdem as vantagens que têm. É só para tu veres quantas empresas que esses países, que na sua maioria são os mediadores de conflito no Congo, muitos deles são os principais países que têm as empresas de exploração de minérios do Congo. Enfim. Então, o Congo precisa fazer aqui tem que ter uma visão muito mais ampla, e essa condenação de morte, eu não digo só a favor da pena de morte, mas eu acho que as penas são feitas de forma quando houver a necessidade, e os políticos devem entender que quando estão a governar, os seus atos acabam sendo as mais penalizadas, e a pena de morte, eu até diria que é sempre viável para aqueles países que têm democracias consolidadas, né? Porque, exemplo, nos Estados Unidos existem alguns estados que têm pena de morte, porque é uma sentença muito delicada, que exige um conjunto de mecanismos de alta precisão para que se chegue a essa pena. Enfim, então, vamos indo falando, para não ser muito longo, passo a palavra. Ok, muito bem, muito bem. Uma salva de palmas aí para o amigo. Jorge, situação no Congo. Alô, Jorge? Já veio.
Yeah, Saudações a yeah. todos. É isso. Muito boa noite a todos, né? Desculpa lá, a voz está assim meio pesada porque estou engripado, mas tendo em conta a sensibilidade do nosso tema, mais uma vez a elogiar o Cotanacho pelo tema ser bem escolhido, né? Bem selecionado. E eu apoio como sou de opinião, da mesma opinião como a mana a Luquena disse, eu não sou muito a favor dessas coisas de pena de morte, principalmente porque nós em África já temos muitos problemas de separação e não sei o quê, já temos muitos conflitos internos a nível da África toda. E selecionando por país também temos mais problemas ainda, tribais e tudo mais. Então, não sou muito de defender essa questão de pena de morte. Tudo bem que as pessoas devem ser responsabilizadas, concordo, mas era importante vermos outras formas de responsabilização, porque não queremos começar a ver governos que depois de subir, ou pessoas depois de subir a responsabilidade governamental, tratam os outros como se estivessem a fazer perseguições. Então, o que vai acontecer é que o continente nunca vai desenvolver, o país em específico, né, e o continente no geral nunca há de desenvolver. Então eu penso que deveria encontrar outra forma para responsabilizar essas pessoas, qualquer coisa que seja ou que tenham feito, aquilo que vai em contramão à lei ou os interesses do país, sem precisar necessariamente tomarmos esse tipo de decisões. E depois tem um porém. As nossas justiças em África, principalmente na nossa região, ainda não é lá tão célere como deveria ser. Muitas vezes vão condenar a pessoa que depois de 1 ou 2 anos vão perceber que afinal foi um erro de condenação porque ele era inocente, então a pena dele não era necessária aquilo, e depois vão pedir desculpa, mas a pessoa já se foi. Então eu penso que ainda enquanto estamos nessa construção das estruturas, daquilo que diz respeito aos órgãos de justiça, era importante encontrar outras vias para a responsabilização, nem que seja muitos anos de cadeia, ou que alguns trabalhos sociais, qualquer coisa do gênero, recuperação, ou pagar com alguma coisa, com aquilo que são os seus recursos materiais, para indo responsabilizar esta mesma pessoa, e por si só, ao invés de ser já de forma, como a primeira opção, a primeira via, uma responsabilização de pena de morte. Não sou dessa ideia, né? Eu não defendo que assim deve ser para o mundo e principalmente para a nossa África, e penso que não concordo, e eu penso que não deveria ser assim. Agora também, Cotanás, queria só dar um respaldo aqui de uma coisa bem importante. Quando a tia Antônia fez a sua apresentação, não tive a oportunidade de falar, mas muitos parabéns à tia. Se ela ouvir, tudo bem, se não ouvir, não faz mal, fica aqui a dica. E outra coisa que me Não, chama a não, mas atenção. Jorge, quem quiser, daquilo que ela teve aqui, teve a falar e rebater ou falar alguma coisa sobre o que ela disse, esteja